Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arionelson Valério, professor de Geografia, certo? E vocês? Vamos iniciar aí mais uma etapa, né, do ano letivo. Se esforcem, a gente sabe que é difícil esse período de pandemia, mas é isso que a gente tem que fazer, se esforçar, estudar, procurar vencer. O nosso tema de hoje é o espaço terrestre, continentes e oceanos, certo? Vejam aí a Terra, né? O planeta Terra tem 6 continentes, certo? Tem também ilhas, certo? Vamos lá. Olha só, a superfície terrestre é formada por áreas imersas, compostas pelos continentes e ilhas, e por áreas submersas, recobertas por mares e oceanos. Então, a constituição da superfície terrestre ficou clara aí, né, pessoal? São áreas imersas. O que são áreas imersas? Essas áreas que estão acima do nível do mar, nível do oceano. E tem as áreas submersas, que estão abaixo do oceano, ok? E também temos as ilhas. Atualmente, as áreas imersas ocupam menos de 1/3 de toda a superfície do planeta, sendo divididas em 6 grandes continentes. Já as áreas submersas ocupam a maior parte da superfície terrestre e são divididas em 5 grandes oceanos. Observem aí o mapa. Esse mapa está colocando aí, certo? Ó, os oceanos, certo? Alguns oceanos, certo? O maior deles é o Oceano Pacífico, certo? E temos aí os continentes: América, Europa, África, né? Ásia, Oceania e Antártida, certo? Então, o maior dos oceanos, como eu tinha comentado para vocês, é o Oceano Pacífico, certo? Está aqui, ó, a distribuição de continentes e oceanos na superfície terrestre, tá vendo? Temos aqui, ó, a Ásia, a América, o percentual Ásia tem 30% de todas as terras, ó. O Oceania 6%, que é o menor, né? Europa 7%, Antártida 9%, África 20% e a América, que é o nosso continente, 28%, certo? Aí temos aqui os oceanos também, né? Os continentes e ilhas, aqui a divisão, ó, 29% de todo o planeta Terra, desculpa, é de continentes e ilhas, certo? O restante é oceanos, ó, 71%, tá vendo? Quer dizer, apenas 29% de continentes e ilhas, certo? E aqui tem a distribuição por oceanos, tá vendo? Ó? Pacífico, que é o maior, 46%. Aí depois vem o Atlântico, 24%, o Índico, 20%, o Antártico, 7% e o Ártico, 3%, ok? Vamos lá. Povos e culturas. Vamos falar um pouco, né, desse, vamos dizer, conjunto de pessoas, né, conjunto de indivíduos que vivem e convivem numa região, numa área, né? Vamos lá, olha só. Quando falamos em cultura, imediatamente pensamos em livros, obras de arte, música, né? Teatro e cinema. Cultura é isso e muito mais. Envolve tudo que é criado e praticado pelo ser humano. Por exemplo, a língua falada, os objetos fabricados e o tipo de escrita e etc. Então, cultura está englobando todo esse contexto, né? Músicas, teatro, e além disso, a língua falada, certo? Objetos fabricados pelo ser humano, né? Tudo que é praticado, criado e praticado pelo ser humano é cultura, certo? Vamos lá. Desse modo, a cultura é um dos principais aspectos que dão identidade aos grupos humanos, que os une como um povo. Povos são grupos de pessoas que têm em comum a ancestralidade pessoal e o passado histórico, assim como sua expressão cultural desenvolvida ao longo do tempo, como crenças, tradições e hábitos. Olha aí, tá vendo? Então, povos são esses grupos de pessoas, né, que têm em comum a ancestralidade e o passado histórico.
certo? Seus costumes, suas crenças, tradições e hábitos. Isso são povos. A religião, por exemplo, consiste em uma importante manifestação cultural dos povos. A maneira como cada povo professa sua fé, compreende e explica a realidade do mundo em que vive, torna essas crenças bem diferentes umas das outras. A existência de grande quantidade de religiões praticadas retrata parcialmente a diversidade cultural do mundo, certo? Então, aqui tem um mapa que mostra, né, algumas dessas religiões, certo? É um mapa que mostra a prática das religiões predominantes do mundo, certo? Vimos aqui, ó, cristianismo está em boa parte, né, também, olha só. Mas tem outras religiões, né? O islamismo, né, que é uma religião da Ásia, né, considerado mais nessa região da Ásia, certo? E outras religiões, pessoal. É a maneira como professa essa religião é que se diferencia, né, nessa questão, né? Um exemplo, se a gente observar, o cristianismo tem como base Jesus Cristo, né? Já o islamismo, ele tem como base Maomé, né? Lá na frente a gente vai ver mais ou menos detalhes desse processo aí. Olha aqui, ó. Tem aqui falando, né, das religiões um pouco, tá vendo? O Brasil está entre os países do mundo com maior quantidade de católicos, com cerca de 124 milhões de praticantes, tá vendo? Aqui, isso aqui é a Aparecida, né? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, município de Aparecida, São Paulo. E aqui tem aqui, ó, o templo, né? O islamismo é a religião oficial de 27 países do mundo, né? Mais concentrado naquela região da Ásia, na Ásia, né? No Oriente Médio, certo? Aí também chama também de muçulmanos, né? Aqui tem aqui. E o budismo também é outra religião praticada entre China e Japão, certo? E alguns países também, como o Vietnã e outros, certo? Aqui tem um templo aqui budista. Território e soberania, pessoal. Olha só, quando um grupo de pessoas compartilha crenças e hábitos pertencentes a uma mesma cultura, dizemos que possuem uma identidade cultural. Os povos que possuem uma identidade cultural formam uma nação, certo, pessoal? Então, veja, para a geografia, o território representa uma área sobre a qual exerce o domínio, isto é, relações de poder, propriedade e influência. Certo? Então, a geografia define território como uma área sobre o qual se exerce um domínio e que existem as relações de poder, propriedade e influência. Países são territórios, ó, que correspondem a uma área continental ou insular da superfície terrestre, dominada e organizada politicamente por um sistema de governo, leis e instituições próprias, certo? Já o Estado, com E maiúsculo, né, é a autoridade máxima em um país que exerce controle sobre o território nacional. Então, o Estado é isso. É a autoridade máxima em um país definido. Um exemplo, o território brasileiro, o Estado brasileiro. Por quê? Porque nós temos soberania. Nós somos um território que tem organização política definida. Por isso é Estado. De um Estado fazem parte diferentes instituições políticas e administrativas responsáveis por organizar o país e estabelecer relações com outros países, dentre elas o governo. Existem diferentes sistemas de governo e o papel do principal representante público cabe ao chefe de governo, presidente ou outro, dependendo do sistema político do país. Né? No Brasil, nós temos o sistema político de escolher presidencial, escolher o seu presidente, certo? Vamos lá. Uma república presidencialista, o Brasil, né? Escolhemos diretamente o nosso presidente, através do voto.
Então, aqui nós estamos vendo um mapa, certo? Esse mapa mostra, né, a divisão política do mundo, né? Nós temos aqui alguns países aqui destacados, como os maiores, né, países, em termos de extensão, certo? E alguns destacados aqui. Os limites entre os países são estabelecidos por meio de tratados e acordos diplomáticos internacionais, muitos deles coincidindo com marcos naturais, como rios, lagos, cadeias montanhosas ou artificiais, como placas, pontes e etc. Então, os limites, certo, são estabelecidos através de tratados entre os países. Um exemplo, né? Tem limite territorial, que a gente chama também de esse limite, um exemplo, uma montanha é um limite natural, tá vendo? Um rio, marcos naturais. Mas também tem pontes feitas pelo ser humano, né? Que são os limites artificiais. Um exemplo, a Ponte da Amizade, né? Que divide o Brasil e o Paraguai, certo? A fronteira é a área que se estende ao longo dos limites nacionais, considerada uma região estratégica para um país, tanto do ponto de vista econômico, político e de segurança nacional. Nessa faixa territorial são intensos os fluxos comerciais e o deslocamento de pessoas entre os países. Então, a fronteira é justamente aonde é considerada a fronteira é praticamente um limite, né? É aquela parte que se estabelece entre os países, né? Que ali tem que transações comerciais, né? A sociedade se divide assim, às vezes, certo? Alguns países não possuem autonomia reconhecida perante a comunidade internacional, ou seja, não possuem soberania sobre seu território. É o caso da Guiana Francesa, cuja política é controlada pela França, certo? É como eu já estava falando para vocês, certo? Quer dizer, a Guiana Francesa ela não é um Estado com E maiúsculo. Por quê? Porque a organização política é definida pela França, certo? Então, é isso aí. Então, territórios e minorias, né? A gente vai ver que tem pequenos territórios, né, no mundo, certo? E também tem as minorias étnicas, né? Atualmente, em muitos países, existem nações cuja população se encontra sob a autoridade de governos de outras nações. Essas populações são denominadas minorias nacionais ou minorias étnicas, né? Em várias regiões do mundo, as minorias nacionais são perseguidas e oprimidas pelo governo do país onde vivem. Essa perseguição, na maior parte das vezes, acontece com os objetivos de inibir um povo, suas tradições linguísticas, religiosas e históricas, e de constituir uma nação própria, com política e economia autênticas. Certo? Em alguns casos, há rivalidades entre grupos nacionalistas, levando-os a uma série de conflitos. Em outros casos, minorias nacionais reivindicam de maneira pacífica a independência e a criação do seu Estado soberano, como acontece com os catalães, né, na região da Catalunha, entre Espanha e o sul da França, tá vendo? Os catalães, né? Eles querem a independência. Em muitas dessas situações, a soberania é conquistada por meio de plebiscitos acompanhados de tratados e acordos internacionais. Então, existem minorias que querem se separar em determinados territórios, né? Os bascos na Espanha também, sempre eles tentam, né, formar o País Basco, mas até agora não conseguiram, né? Já houve muitos conflitos também por causa disso, ok? Pessoal, quero dizer para vocês muito obrigado, certo? Vamos estudar e vamos conquistar o ano letivo, né? Estou aqui para ajudar vocês, certo? Muito obrigado, valeu mesmo. Muito obrigado mesmo, valeu.